E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu lugar, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu lugar seguro, meu escudo, em teus braços meu descanso, em teus braços é meu descanso. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. É o nosso propósito como igreja. E como nós estamos vivendo esse tempo de templo fechado, mas a igreja somos nós, e convido você a adorar ao Senhor. O Salmo 27 diz para nós, nesse tempo de pandemia, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Um Deus tão grande como o nosso Deus, tão maravilhoso como o nosso Deus. Nós podemos confiar nele, podemos sim colocar o nosso coração diante dele, neste culto de adoração ao Senhor. Convido que você adore a Deus junto comigo, um Deus em que nós temos confiança. Convido você então a fechar os seus olhos em adoração ao Senhor, levantar as suas mãos e adorar ao Senhor aonde você estiver, né? Você possa junto comigo adorar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo que o Senhor é, e o Senhor vem em nós, através de nós, e o Senhor nos une como igreja agora, porque o Senhor faz assim conosco. O Senhor, no momento de adoração, estamos com um só coração diante do Senhor. Recebe a expressão de adoração da tua igreja agora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aonde estivermos te adorar em espírito e em verdade, Pai. É essa a disposição do nosso coração nesta noite, Senhor. Fica conosco, nos traz a certeza do teu amor, do teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. O Senhor ainda sonda o nosso coração e Ele sabe dos temores, dos receios. Eu queria dizer para você, confia no Senhor, aprenda a descansar no Senhor, colocar ali diante do Senhor a sua confiança. Muitas vezes vem a incredulidade no nosso coração. Então eu queria que você colocasse o seu coração e confessasse ao Senhor. Fala, Senhor, me perdoe se eu não estou acreditando, se eu não estou conseguindo descansar. Me perdoe, Senhor. E você colocando a mão no seu coração, eu creio que Deus está sondando agora o seu coração. É um Deus que sonda e conhece o nosso coração. Tenha certeza que se você confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Considere-se perdoado e perdoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento eu convido você a clamar ao Senhor. Nós sabemos que o que a gente faz diante disso que nós estamos vivendo? Eu acredito no poder da oração. Eu acredito num coração que clama. A palavra do Senhor diz que o que nós unirmos aqui está sendo selado lá no céu. Então eu convido você a nos unirmos em oração. Colocarmos diante de Deus, no nosso coração, o nosso clamor, diante do Senhor nesse momento. Eu creio num Deus que está ouvindo o nosso clamor. Então, eu queria que você pudesse se ajoelhar nesse momento ou levantar as suas mãos. É clamar ao Senhor. A palavra de Deus, clama-me e eu responder-te-ei. Então, nós queremos ouvir o Senhor respondendo a nossa oração. Então, mais uma vez, eu convido você a colocar o seu coração junto com o meu coração para clamarmos ao Senhor. Senhor, nós só temos o Senhor.
Por isso nós estamos indo até o Senhor em nome de Jesus. É o Senhor que dá o refrigério para nós em diante de tantas dores, de tantas lutas, não somente com a pandemia, o que está acontecendo, o que está assolando o mundo, Pai, mas cada coração, cada pessoa tem sua luta, suas dificuldades. Colocamos diante do Senhor, Deus, colocamos a equipe de enfermagem, da saúde diante de Ti, Senhor. Eles estão ali diretamente ligados e cuidando das pessoas. Protege os Teus filhos, Senhor, não só os médicos, os enfermeiros, os pacientes. Clamamos diante do Senhor, ó Pai. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor não mudou. Por isso nós clamamos diante do Senhor, ó Deus. O Senhor que ouve a nossa oração. O Senhor diz que o Senhor está ouvindo, com o seu ouvido inclinado, ouvindo o nosso clamor. Nós cremos e queremos entregar diante de Ti o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Ainda, amados, em ato de adoração, eu vejo a oferta como uma entrega de adoração e louvor ao Senhor. E eu creio mesmo que lá em 1 Coríntios diz, o Senhor ama quem dá com alegria. É com alegria. Fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, tem que ser com alegria, queridos. Não é obrigação. É uma disposição, uma entrega diante do Senhor, dizendo, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que faz, e nós estamos entregando diante do Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor não vai deixar faltar nada na sua despensa. Então contamos com a sua fidelidade, entregando os seus dízimos e as suas ofertas, que Deus em Cristo Jesus possa fazer transbordar o seu coração e a sua fidelidade. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém. Em teus braços é meu descanso. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria estar com vocês, mesmo que seja só virtualmente, devido às circunstâncias. Quero compartilhar uma palavra então que Deus ministrou no meu coração nesse tempo. Está lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 16. É um texto que fala sobre Jesus andando sobre as águas. Diz assim o texto: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Amém. Vamos orar? Pai amado, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Jesus, eu Te agradeço também pela Sua igreja, Pai, que está se reunindo, Deus, em cada casa. Eu Te peço a Tua bênção sobre esse momento de meditação, Pai, que o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, Deus, ministrar as nossas vidas e trazer, Pai, uma atualização que nós precisamos hoje, Pai, dessa mensagem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muitos irmãos aqui da igreja sabem, que no ano passado, em março também, a gente teve uma experiência difícil, o Mateus, o pastor Mateus, a Ana, a Betina, a filha deles, que na época tinha menos de 1 ano, a gente ficou no dia 10 de março, preso num alagamento lá no Ipiranga. E foi uma situação um tanto desesperadora, A gente não esperava passar por aquilo, a gente estava voltando de um culto, e esperando chegar em casa, poder comer alguma coisa, descansar. E nesse caminho para casa, a gente teve esse momento onde nos encontramos com várias pessoas também que estavam ali aflitas, e a água subia, subia, subia. A gente teve que sair do carro do Mateus, a mãe da Ana estava com a gente também, e foi aquela situação desesperadora. Teve um momento onde eu fiquei em um dos carros, a gente estava revezando um pouquinho, com a Betina e tudo, e eu fiquei em um dos carros com a Betina e tinha uma outra criança de uns 6 ou 7 anos lá dentro. E naquele momento eu já estava, antes a gente já tinha orado, enquanto a gente ainda estava no carro do Mateus, a gente orou e pediu para Deus: Deus, por favor, faça parar de chover, porque a gente estava com aquela esperança de que a gente ainda pode chegar em casa, ainda pode descansar, todo mundo aqui ainda pode
pode acabar esse dia bem. Mas a nossa oração naquele momento não foi atendida, o nosso clamor também não. E aí a gente foi para um lugar, fugiu de onde a gente estava, porque a água subiu muito, e nesse momento onde eu estava com essa criança no carro, e ela estava desesperada, porque o pai dela estava ajudando outras pessoas, e ela estava ali no carro sozinha, um carro de um desconhecido que cedeu para abrigar aquela criança. E eu comecei a orar e pedir para Deus, e conversando com aquela criança para tentar acalmar o coração dela, e com a Betina também no meu colo. E aí eu comecei a cantar uma canção que eu aprendi quando criança. É uma canção que diz assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. E cantando aquela canção repetidas vezes para Betina acalmar e a criança também se acalmar, eu vi que Deus foi gerando também uma paz no meu coração, porque eu também estava aflita no meio de tudo aquilo, eu não sabia o que ia acontecer, se a água ia subir mais, se a gente... até a questão da nossa própria vida, né, se teria como a gente sair daquela situação. E muitos hoje estão vivendo uma situação assim, onde podem não ver o final do túnel, né, a luz no final do túnel. E esse texto ele também nos mostra uma situação parecida que os discípulos viveram. Um pouquinho antes aqui nesse texto, nesse capítulo, a gente tem a multiplicação dos pães, onde Jesus atendeu uma necessidade fisiológica daquelas pessoas que precisavam de comida, elas estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, não se atentaram com o tempo, não foram para suas casas e já tinha se acabado o dia e Jesus fala para eles se assentarem e aí ele provê o alimento para aquelas pessoas. Só que aí, em outro momento aqui nesse texto, os discípulos desceram para o mar e eles desceram sem Jesus. E quando eles estão ali em meio ao mar, né, o contexto, né, de mar sempre na Bíblia tem um sentido de caos, um sentido de dificuldade, um sentido de aflição. Né? E eu acredito que a gente também, de diversas formas, não só com essa doença que se abateu sobre nós, mas às vezes com problemas familiares, financeiros, os caos se levantam contra nós, de diversas maneiras. E os discípulos estavam assim, envolvidos no meio desse caos. Só que existe uma coisa no caos, existe uma coisa na provação, existe uma coisa no deserto, é que ele tem um tempo determinado. Ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele tem um final também, graças a Deus. A gente pode não saber quando que vai ser esse final, mas esse texto aqui, esse milagre que Jesus fez, Jesus não andou pelas águas só para se aparecer, mas ele andou pelas águas porque os discípulos precisavam saber que ele não era só um grande profeta, ele é Deus. Ele não é apenas uma pessoa que alimenta os outros e que traz algo ali imediato que as pessoas precisavam, ele é Deus, ele tem poder. E aí, quando Jesus anda sobre as águas, eles ficam completamente assustados porque pensam que é um fantasma. E Jesus fala para eles: calma, não tenham medo, sou eu. E algo que os discípulos fazem nesse texto, e é o que eu convido também você a fazer, e é o que eu busco fazer hoje, no meio dessa situação, é convidar Jesus para entrar no barco, para acalmar a tempestade. A gente precisa convidar Jesus para entrar no barco. Ele nunca nos deixa sozinhos no meio das aflições. Os caos podem estar aí, né? Esse coronavírus, a gente sabe que, por precaução, quanto mais tempo a gente ficar em casa, menos pessoas vão sendo afetadas por essa pandemia, né? Então, ele tem um tempo também para acabar, né? Mas a gente tem que ter essa paciência de esperar o tempo. O nosso Deus está conosco, Ele não nos deixou sozinho. Ele é Deus. Ele nunca nos deixa sozinho no meio das aflições. Os discípulos, eles estavam a uns 5 ou 6 quilômetros de distância da terra. E ali naquela parte onde eles estavam, pela geografia, ali poderia se levantar grandes tempestades, vindo ventos muito fortes e realmente virar aquele barco. Eles estavam remando. Mas esse não era o destino final deles. Assim como no Salmo 23, no versículo 4, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o nosso principal privilégio,
como filhos de Deus, como pessoas que foram criadas e amadas por esse Deus que é bom. Ele está conosco. Ele não nos deixa sozinhos no meio do vale. Não quer dizer que Ele vai livrar a gente de passar pelos vales. A gente vai passar pelos vales, mas Ele está conosco. O melhor de tudo é poder pegar na mão desse Deus e caminhar com Ele no meio dessas situações. O mais importante de tudo em meio ao caos para mim é o versículo 20 e 21, onde Deus fala com eles, acalmando o seu coração, e a resposta deles para esse Deus é deixar, é convidar. Ali no versículo 21 diz assim: então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia a qual se dirigiam. Eles resolveram receber Jesus. Essa escolha não é de Deus, porque Deus não invade o nosso coração. O nosso Deus, Ele bate a porta, Ele aparece a nós. Ele pode nos assustar, às vezes, como Ele assustou os discípulos. Mas Ele se oferece para entrar a nós, Ele se convida para entrar na nossa vida. E a gente que decide abrir a porta para recebê-lo ou não. E ao recebê-lo, a palavra aqui não dá um grande tempo, fala assim: logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Jesus não apenas andou pelas águas, andou pelo mar, mas Ele também fez um outro milagre aqui nessa palavra. Aquele mar que estava tão difícil de eles passarem, logo eles chegaram ao outro lado. E nisso eu quero atentar com vocês a alguns cuidados nesse tempo de isolamento que a gente tem vivido. Em meio a esse isolamento, a gente pode também ter um tempo de solitude com Deus. A solidão é ruim, ela é difícil, mas a solitude com Deus não. A gente, para ouvir essa voz que vai acalmar o nosso coração, que vai fazer com que o medo diminua, a gente precisa ter esse tempo com o nosso Deus a sós. É só Ele que vai poder fazer isso. E aí a gente precisa cuidar com o que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Isso os nossos pastores já têm falado. A boca fala daquilo que o coração está cheio e a gente vai inevitavelmente se deixar influenciar por aquilo que a gente mais se alimenta. Tem uma frase da nutrição que fala: você é aquilo que você come. Eu queria parafrasear que você também pode ser aquilo que você assiste, daquilo que você se enche na sua alma. E do que você tem enchido a sua alma? Jesus está tentando acalmar essa tempestade, mas do que nós temos nos alimentado? Vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos nos alimentar em oração, em busca com aquele que é Deus e está se convidando para entrar no barco com a gente. E um outro cuidado que eu acredito que essa situação ela traz para nós também é de dar flores em vida. A gente tem visto o quanto é difícil não poder se reunir como igreja, não poder abraçar uns aos outros, isso é tão bom. Talvez quando a gente tinha isso a gente não valorizasse tanto, mas esse caos vai passar. E quando ele passar, que a gente possa valorizar mais o tempo que a gente está juntos. Como a gente está vivendo como igreja, um tempo em busca dessa unidade, que a gente possa dar flores em vida. Não deixar para elogiar aquela pessoa, para falar aquilo que aquela pessoa abençoou a sua vida depois, quando não tiver mais oportunidade, mas fala hoje, compartilha hoje. Sabe, tem um livro que é as 5 linguagens do amor e uma das linguagens hoje está totalmente fora para a gente conseguir praticar, que é a linguagem do toque. Seguindo as orientações, a gente não pode fazer isso agora, mas tem várias outras linguagens de amor que você pode demonstrar o seu amor, o seu afeto para as pessoas ao seu redor. Você não precisa viver em isolamento das outras pessoas, assim, nesse sentido. Você pode demonstrar a elas o quanto você valoriza e o quanto elas são importantes para você. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e eu te convido agora para orar juntos sobre isso. Muito obrigada, Deus, porque você enxerga as nossas tempestades e nós cremos que essa tempestade que nós estamos vivendo agora não fugiu do teu controle, Deus. Você continua sendo Deus, o Deus que é todo-poderoso, o Deus onipotente, o Deus onipresente que está conosco em todos os lugares e o Deus que sabe todas as coisas. Você continua, você não mudou. Mas, Deus, o caos também tem coisas para ensinar no nosso coração, então nós nos abrimos para Ti, Deus, e Te pedimos, vem ministrar o nosso coração nesse tempo, Pai. Que nós possamos não encher a nossa cabeça, Deus, com coisas que nos afastam de Ti, mas que a gente possa se voltar a Ti ainda mais, Deus, nesse tempo. Quantas pessoas que falaram, Deus, nos seus dia a dias, eu não tenho tempo para falar com Deus,
Pai, o Senhor providenciou esse tempo para nós agora, então que essas pessoas possam criar uma disciplina de falar contigo, Deus, de te conhecer mais profundamente, Pai, em nome de Jesus. Deus, tem muitas pessoas que têm passado por enfermidades, Pai, por aflições, e eu te peço, Jesus, entra agora no barco de cada uma dessas pessoas que está clamando a Ti. Deus, nós sabemos que o nosso barco é pequeno, nós sabemos que o mar é muito grande e está revolto contra nós, mas nós confiamos na Tua presença, Pai. Queremos Te engrandecer na nossa vida, Pai. Te conhecer ainda mais e proclamar, Deus, ser usados por Ti no meio dessa aflição, Pai. O Senhor sabe como nós podemos ser, Deus, objetos, vasos de honra para o Senhor. Então, eis-nos aqui, Jesus, no meio dessa situação, Pai. Vem fazer sobre nós aquilo que o Senhor deseja. Nós nos dispomos, Deus, em nome de Jesus, e queremos clamar, Deus, para que o Senhor possa acalmar essa tempestade, para que no nosso coração a esperança não morra, para que no nosso coração a nossa fé não desfaleça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E se eu passar pelo vale... Que bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos nesse tempo de culto. Quero agradecer a sua participação e tenho certeza de que Deus dará os caminhos. Faço a minha palavra, o que eu já tenho ouvido de muitos, que isso vai passar. E até lá, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que o amor do Senhor Jesus e a consolação, a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.